sobre o dual mandate, o mandato dual, falando sobre o emprego, né, e a inflação e tal, mas cortaram aqui. Então, basicamente, pessoal, resumindo aqui as falas do Powell, ele falou muito do passado, exatamente, falou e não disse nada. Ele falou muito do passado, mas não falou nada sobre o atual momento. O que ele disse sobre o atual momento é que eles estavam aguardando para tomar decisões, é que eles estavam ali esperando movimentações do mercado para decidir o que fariam e por aí vai, e ficou nisso. Não teve nada assim mais aprofundado. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir mais uma vez a reunião, depois que a gente concluir aqui, porque conforme ele vai falando e eu vou falando por cima, e ele não para de falar para me esperar traduzir, então algumas coisas podem ter passado sem eu perceber. Então eu vou ouvir novamente, depois que a gente concluir aqui a live, e vou trazer um resumo detalhado para vocês logo mais em algumas horas, ou talvez amanhã na live de sexta-feira, em alguns pontos que talvez tenham passado desapercebidos. Mas o que eu percebi nessas falas até o presente momento, que eles estão muito empolgados. E quando eu digo empolgados, não é empolgado igual eu fico, mas é empolgado sem emoção, empolgados na medida do possível. Como assim, Yuri? Vou explicar para vocês. O Powell, ele estava claro e nitidamente aqui se vangloriando do fato deles terem alcançado uma queda na inflação sem ter causado uma recessão e sem ter causado um problema no mercado de trabalho. Não ter causado um unemployment, que seria um desemprego em massa. Então, eles estavam aqui, de certa forma, mostrando o que eles fizeram de positivo, né, até o presente momento, e as diferenças que tiveram do passado para o atual momento que nós vivemos no dia de hoje, comparando. Ele pegou, pessoal, ele foi lá da crise de 2008 e foi falando, o Fed em 2017 fez isso, o Fed em 2018 fez isso, o Fed em 2019 fez isso, e ele começou a falar de ano a ano e começou a explicar como que era o contexto naquele tempo, o que tinha de diferente, e como que é o contexto hoje, o que tem de diferente, para mostrar o quão melhor eles estão nesse momento do que estavam posteriormente. Há controvérsias. Naquele tempo, não tinha mais de 36 trilhões US debt clock. Naquele tempo, não tinham mais de 36 trilhões de dívida. Então, ele não está errado, mas ele também não está 100% certo. Porque agora a gente está com quase 37 trilhões, 36.852. Naquele tempo, a dívida e os juros sobre a dívida, o interest, ele era menor, né, do que nós estamos vendo no dia de hoje. E esse ano a gente tem parte dessa dívida sendo refinanciada. Vence esse ano. Então, cara, vamos lá. Tá melhor? De certa forma, tá. Ele não tá errado. Ele tem toda a razão em dizer que eles conseguiram baixar a inflação sem causar um desemprego em massa. Ponto para o Powell. É o que eu sempre falo para vocês. Ele não está fazendo um trabalho ruim. O trabalho que ele está fazendo é um trabalho muito bom. Ele está fazendo um trabalho bom, ele está fazendo um trabalho que é um trabalho que tem corroborado para manter o mercado de trabalho forte, para reduzir a inflação. Ele está fazendo a parte dele. Ele está fazendo a parte dele. Só que, vamos lá. A gente tem algumas variáveis aqui. A gente tem uma dívida que precisa ser refinanciada, a gente tem muitos pontos variáveis que não são comparáveis com o que estávamos vendo no passado. Enfim, resumo da ópera. Foi uma reunião positiva, não entrou muito em méritos atuais, falou sobre o que eles fizeram de positivo, mas não deu nenhum indício sobre a política futura, pelo menos não que eu tenha percebido aqui enquanto ele falava. Não ouvi ele falar sobre o próximo corte, não ouvi ele falar sobre a previsão. O que eu entendi aqui foi o seguinte,
que eles vão liberar um novo documento, que vai ser na próxima reunião de junho, que é o dot plot. Lembra, de 3 em 3 meses nós temos o dot plot, que ele é liberado de tempos em tempos, correto? E o que eu entendi aqui, basicamente, foi o seguinte, que esse próximo dot plot, esse Summary of Economic Projections, que é o sumarizando, né, a projeção econômica, que esse aqui seria muito mais detalhado, com muito mais dados específicos, e mostraria a previsão do Fed, a visão do Fed, não só para os próximos 3 meses, mas mostraria uma visão mais broad, uma visão mais aberta, uma visão mais ampla sobre o futuro econômico. Foi o que eu entendi aqui do que ele falou, né? Enfim, empurrou para frente, falou assim, ó, eu não vou falar nada, entre aspas, né? Resumindo aqui o que ele quis dizer, eu não vou falar nada sobre o futuro da economia hoje, mas a gente está preparando um relatório que vai sair logo mais e lá vai estar explicando para vocês aí a nossa visão. Basicamente foi isso que ele quis dizer. Nada de muito relevante, vamos ver como é que o mercado ele está reagindo a tudo isso, e daqui a gente volta para ver se tem mais alguma coisa aqui, porque eu realmente fiquei muito, assim, surpreso de ter sido tão breve e de não ter tido nenhuma pergunta, né? Mas enfim.